Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar da ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, que é um sistema de manejo que apresenta inúmeras vantagens ambientais, produtivas e financeiras. Vamos falar também do mercado do Oriente Médio que preocupa o setor agropecuário brasileiro no que diz respeito à exportação. Você vai ver que o mercado de máquinas e equipamentos agrícolas apresentou quedas significativas neste ano. E vamos falar do mercado de fertilizantes em nível mundial, que coloca o Marrocos como um dos principais players do mundo no setor produtivo. E vamos falar da produção de combustíveis fósseis, que parece estar com os dias contados. E eu vou conversar com Fábio Torresan Maceroto, especialista em fertilidade do solo e fertilizantes, e vamos comentar dos insumos verdes, que agora são demandas crescentes no agronegócio. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da ILPF, que é a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, um sistema de manejo que apresenta inúmeras vantagens ambientais, produtivas e financeiras, e que esse manejo, principalmente de pastagens no Brasil, tem se destacado como uma solução eficaz para reverter a degradação do solo e aumentar a produtividade agrícola, um problema que afeta basicamente 28 milhões de hectares de pastagens degradadas, especialmente em estados como Mato Grosso e Goiás, segundo dados da própria Embrapa. Em resposta a esse desafio, o Sistema de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, ele surge como uma estratégia sustentável, promovendo a rotação de culturas e a introdução de árvores, o que resulta em benefícios significativos. Esse sistema ajuda a preservar a saúde do solo e aumentar a biodiversidade, melhorar a ciclagem de nutrientes e a matéria orgânica, e aumenta a infiltração e retenção de água, combatendo a erosão. Além disso, reduz a temperatura do solo e o déficit hídrico das plantas, enquanto proporciona conforto térmico e bem-estar aos animais, o que se traduz em maior ganho de peso e melhoria nos índices reprodutivos. O ILPF também melhora o balanço de carbono na produção bovina e diversifica as atividades econômicas dos produtores. Atualmente, mais de 17 milhões de hectares estão sob o sistema ILPF no Brasil, com a meta de dobrar essa área até 2030, refletindo o crescente reconhecimento dos seus benefícios para o desenvolvimento rural e a preservação ambiental. A utilização de forrageiras adaptadas à ILPF tem mostrado resultados surpreendentes, garantindo uma recuperação mais rápida do solo e aumentando a capacidade de produção. Pelo menos quem aponta essa ideia é Marina Lima. Ela é zootecnista, técnica de sementes sustentabilidade das Sementes Oeste Paulista. E agora vamos comentar do mercado do Oriente Médio, que preocupa muito o setor agropecuário brasileiro no que diz respeito à exportação. Um ano após o ataque do grupo Hamas a Israel, que desencadeou a guerra na faixa de Gaza e aumentou a violência na região, o agronegócio brasileiro enfrenta novos desafios lá no Oriente Médio e também o desenvolvimento de países como o Líbano, o envolvimento de países como o Líbano e o Irã nesse conflito pode gerar dificuldades logísticas e aumentar também os custos. Segundo Michel Alabi, ele é consultor e diretor regional da Câmara do Comércio do Estado de São Paulo, a CAESP. Ele disse que esse conflito
anterior elevou os custos de frete para a região entre 15% e 30%. Mas os preços voltaram ao normal com a redução das tensões. Agora, a nova crise, no entanto, pode provocar um aumento semelhante, apesar da guerra em Gaza, que completou um ano. As exportações brasileiras do agronegócio para a região não foram diretamente afetadas. De janeiro a agosto deste ano, o Brasil exportou 11,9 bilhões de dólares para países árabes, um aumento de 22% em relação ao mesmo período de 2023. Para Israel, o valor exportado foi de 316 milhões de dólares, praticamente igual a 2023, segundo dados da Agrostat. O setor de carnes, principal item exportado pelo Brasil para a região, registrou crescimento em volume e também em receita. As exportações de carne bovina para Israel aumentaram 22% em relação a 2023, totalizando 24.500 toneladas, enquanto as exportações para países árabes cresceram 19%, atingindo 1,5 milhão de toneladas de carne bovina e também de frango. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, ela afirmou que a indústria brasileira já estava se preparando para diferentes cenários desde o início do conflito e que o aumento do volume exportado reflete essa adaptação a possíveis mudanças naquele cenário. E agora vamos comentar do mercado de máquinas e equipamentos agrícolas, que apresentou quedas significativas neste ano. O setor de máquinas e equipamentos agrícolas no Brasil deverá enfrentar uma retração de 25% no faturamento em 2024, com expectativa de atingir 56 bilhões de reais, segundo estimativas da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAQ. Esse valor ele representa uma queda significativa em comparação com os 74 bilhões de reais registrados em 2023 e os 95 bilhões de reais em 2022. E de acordo com a presidência da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da ABMAQ, os números de 2024, baseados nas vendas até o mês de setembro, eram esperados devido a fatores já conhecidos no setor. Entre eles destacam-se a queda nos preços das commodities, a estabilidade da área plantada e a seca que afetou a maior parte das áreas produtivas. Outro fator apontado para a queda no faturamento é a estabilidade da área plantada no Brasil após um período de expansão significativa entre 2019 e 2023, quando foram incorporados 15 milhões de hectares. Para a safra 23-24, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, ela estima que serão semeados quase 80 milhões de hectares, um aumento modesto de 1,6% em comparação com a safra anterior. Embora o setor já esperasse essa retração, a severa seca nas principais regiões agrícolas do país surpreendeu negativamente. A seca elevou os custos de produção e diminuiu ainda mais o interesse dos produtores em renovar as suas máquinas. E agora você vai ver que o mercado de fertilizantes em nível mundial, que coloca o Marrocos como um dos principais players do mundo no setor produtivo. O Marrocos consolidou a sua posição como o segundo maior fornecedor de fertilizantes para a União Europeia, atrás apenas da Rússia. Apesar das sanções, vamos dizer assim, em andamento da União Europeia contra Moscou. Em julho deste ano, as exportações marroquinas de fertilizantes para a União Europeia aumentaram quase 3 vezes, atingindo 122 milhões de dólares, de acordo com dados da Eurostat. O Egito, outro player significativo no mercado de fertilizantes, ficou em terceiro lugar com exportações para a União Europeia, aumentando em 1,4 vezes
para 94 milhões de dólares durante o mesmo período. Já a Rússia manteve a sua liderança, exportando 220 milhões de dólares em fertilizantes para a União Europeia no mês de julho, 2,2 vezes maior que o mês de junho deste ano e 1,7 vezes mais do que julho do ano passado. A Polônia é o país que surgiu como maior importadora de fertilizantes entre as nações da União Europeia, dobrando as suas compras para 60 milhões de dólares. Já a França veio em seguida, com importações totalizando 34 milhões de dólares, um aumento de 5 vezes, enquanto a Alemanha ficou em terceiro lugar, com 27 milhões de dólares em importações, e marcando aí um aumento de 1/3 em comparação ao ano passado. Enquanto isso, a China, o maior exportador mundial de fertilizantes, ela mudou seu foco para dentro, priorizando o seu mercado interno e fechando seus principais canais de exportação até o final de agosto de 2024. Essa mudança está criando oportunidades significativas para o Marrocos, que é o maior exportador mundial de fertilizantes fosfatados. O grupo OCP, estatal do Marrocos, líder mundial em produtos à base de fosfato, está expandindo ativamente a sua capacidade de produção, com planos de atingir aí 15 milhões de toneladas por ano. Esse crescimento posiciona o Marrocos como para atender a crescente demanda por fertilizantes, particularmente na Europa, à medida que se adapta às cadeias de suprimentos mundiais em mudança. À medida que as tensões geopolíticas remodelam o comércio internacional, o Marrocos está se apresentando como uma alternativa viável aos fornecedores da cadeia de suprimentos agrícolas. O aumento nas exportações de fertilizantes ressalta o papel emergente do Marrocos em satisfazer a crescente demanda por fertilizantes no mercado europeu. E depois do intervalo, nós vamos falar da produção de combustíveis fósseis, que parece estar com os dias contados, e eu vou conversar com Fábio Torresan Macerotto, especialista em fertilidade de solo e também fertilizantes, e nós vamos falar dos insumos verdes, que são demandas crescentes no agronegócio. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar da produção dos combustíveis fósseis, que parece estar com os dias assim já relativamente contados. A redução do uso de combustíveis fósseis é um dos principais temas da COP29, que é a conferência das partes sobre mudanças climáticas que será realizado em novembro, lá no Azerbaijão, em Baku. Durante o evento, espera-se que a União Europeia pressione os países participantes para reduzir o uso de combustíveis fósseis e a opção mais viável para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Além disso, a COP29 deve estabelecer novas metas para o financiamento climático, considerando as necessidades dos países em desenvolvimento e o papel das nações desenvolvidas. Segundo a Agência Internacional de Energia, a demanda mundial por etanol deve chegar a 155 bilhões de litros em 2033. O biodiesel deve alcançar 79 bilhões de litros. Atualmente, os países desenvolvidos atendem 55% da demanda mundial por biocombustíveis, mas essa participação deve cair para 49% agora nos próximos 10 anos, devido ao crescimento da produção em países emergentes como Brasil, Índia, Indonésia. O etanol, por exemplo, ele tem 59% de sua produção mundial é derivada do milho,
24% vem da cana-de-açúcar, 6% vem de melaços, 2% vem do trigo e o restante, 9%, de grãos variados, como mandioca, beterraba. Já o biodiesel é proveniente principalmente de óleos vegetais, 65%, como óleo de palma, soja, colza, seguidos por 27% de óleos de cozinha reutilizados e 8% de óleos não comestíveis, que é a gordura animal. E agora eu vou conversar com Fábio Torresan Maceroto. O Fábio, ele é especialista em fertilidade do solo e fertilizantes. E nós vamos falar de um tema importantíssimo. Nós vamos falar dos insumos verdes, que já são uma demanda crescente no agronegócio. Fábio Torresan Maceroto, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar de um tema muito interessante. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, bom dia, Antônio. É um prazer imenso estar aqui, batendo esse papo com vocês e dando um pouquinho da visão da SML e também do mercado sobre os insumos verdes. Tá certo. Bom, em primeiro lugar, você é um especialista em fertilidade dos solos e fertilizantes e você trabalha na SML. O que é a SML? Bom, a SML é uma empresa indiana, especialista em soluções à base de WG, principalmente nutricional e defensivos, que chega no Brasil justamente para trazer toda a sua tecnologia que ela desenvolveu durante 50 anos já no mundo e para mostrar para o mercado brasileiro uma revolução na fertilização das culturas em geral. Bom, nós vamos falar propriamente dita de insumos verdes, que na verdade são, vamos dizer assim, insumos que bioativam os solos. O que é isso? O que são esses produtos? Na verdade, Antônio, esses insumos em geral, eles têm uma pegada bastante grande em termos de emissão de gás carbônico e emissão dos gases de efeito estufa. O que nós temos hoje dentro do mercado brasileiro são vários tipos de produtos, né? O que a SML traz para o Brasil é uma tecnologia que ela bioativa o solo, ou seja, ela faz com que todos os micro-organismos que vão estar no solo, eles multipliquem e fazem com que a nutrição da cultura fique mais fácil, fique mais potente, com menos perda. E ao passo que, ao mesmo tempo, esse produto ele traz como vantagem a facilidade de aplicação e também uma série de fatores como menor gasto energético na produção e também no transporte do produto até a fazenda. Então, o insumo verde, de uma maneira geral, ele é um insumo que gasta menos carbono para ser produzido e também ajuda a cultura a melhorar a captura do carbono ou do CO2 do ar para que ela possa produzir mais. Bom, eu poderia dizer então que esses insumos verdes, eles funcionam como uma injeção na veia, ou seja, é um biotônico fontora, como era usado antigamente, quando a gente estava meio fraco, meio amarelo, tacava um biotônico fontora que a coisa explodia dentro do corpo, né? É mais ou menos isso. Exatamente, mesmo porque, Antônio, nós temos uma tecnologia bastante disruptiva, né, onde a gente moe o fertilizante até a 2 a 4 micrômetros e depois transforma ele em WG. Né? Essa tecnologia permite justamente isso que você falou, que seja um biotônico fontora, que fortaleça a cultura, principalmente quando você trabalha em culturas de alto valor agregado, como todas as hortaliças, como tomate, batata, uva, manga, né? Essas culturas são extremamente sensíveis e precisam de insumos que tenham uma alta qualidade e, ao mesmo tempo, que ajudem também o ambiente que elas estão inseridas. Porque são culturas de intensividade, ou seja, de muita aplicação de insumo,
E os insumos da SML ajudam não só a mitigar problemas de doença no solo, como também melhoram o estado nutricional, tanto do produto final que vai até a mesa, como também da planta em geral. E esses produtos são pulverizados? Na verdade, os produtos nossos, principalmente a parte nutricional, eles são focados via fertirrigação, via água. Então a gente precisa do veículo água para que esse produto chegue até a raiz da cultura e lá acontece toda a mágica de transformar o nosso produto em nutrição mais potente para a cultura. Quer dizer, ele vai potencializar aquilo que já foi aplicado no solo, esse produto, vamos dizer, esses insumos verdes, quando aplicados, eles vão potencializar o que tem no solo, o que tem na planta, vai dar uma força, vai dar um start para que a coisa tenha assim, uma capacidade de produção e produtividade muito maior. E um aproveitamento, é óbvio, um aproveitamento em relação ao nitrogênio, né? Perfeito, perfeito. É uma colocação muito boa a sua e tem um outro ponto importante. Segundo as Nações Unidas, mais de 30% da população mundial sofre com deficiências de zinco dentro do próprio ser humano. A SML desenvolveu um produto à base de zinco, que é o Tecno-Z, que não só melhora o solo, a planta, como também melhora o produto final em termos de quantidade de zinco que o ser humano vai consumir. Então, por isso que é uma tecnologia extremamente disruptiva. E também foi por isso que nós conseguimos o selo do IBD, porque mostra que o produto consegue melhorar o ambiente de uma maneira geral. Ah, tá. E esses produtos, por exemplo, esses insumos, por exemplo, no caso de hortaliças, frutas, eles são largamente utilizados. Agora, já no caso do milho, de soja, girassol, existe esse insumo verde para essas... Também existe, Antônio, porque, na verdade, a tecnologia da empresa, ela é desenvolvida para todas as culturas. Então, a gente pode usar tanto em milho, como em soja, como em algodão, como em cana-de-açúcar, que é uma das principais culturas que mais sequestram carbono do ambiente. Então, ela pode ser amplamente utilizada. Lembrando que nesse tipo de cultura, como soja, milho, algodão e cana-de-açúcar, o veículo também tem que ser a água. Ah, então, entendi. A irrigação faz toda a diferença nesse tipo de cultura. Entendi. Bom, eu conversei com Fábio Torresan Masserotto. O Fábio, ele é especialista em fertilidade do solo e fertilizantes da SML, uma empresa indiana que já está no mercado há mais de 50 anos e que está aí com insumos verdes. Vamos dizer, como nós falamos agora há pouco, seria como se fosse uma injeção na veia para levantar o paciente. Então, esses produtos têm uma função primordial na produção, na produtividade e na melhoria do produto produzido. Bom, se você quiser bater um papo com o Fábio, quiser conhecer a SML, o site da SML é www.sml-ltda.com.br www.sml-ltda.com.br. Fábio Torresan, foi excelente a nossa conversa, muito boa, gostei. Eu gostaria de trazê-lo aqui mais vezes para a gente conversar. Eu acho que vocês têm muita coisa, principalmente no campo, que a gente pode passar para frente. E eu espero contar com a sua presença mais vezes aqui. Muito obrigado, um bom dia e até a próxima. Muito obrigado, Antônio. Eu que agradeço a oportunidade e que a gente possa continuar essa parceria por bastante tempo. Muito obrigado, um abraço. Fique com Deus. Amém. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.